Carlos, a ampliação de exceções, né, dentro do arcabouço fiscal traz um risco aí para a gente até assemelhar ou trazer comparações com aquele problema lá do teto de gastos, que acabou não sendo respeitado, que acabou tendo que ser revisto, foi até alterado, né? O novo governo trouxe ali a questão do arcabouço fiscal para a conversa, e aí agora a gente vê vários instrumentos, vários gastos que estão sendo colocados de fora. Na sua percepção, né, o arcabouço, ele permanece efetivo na contenção aí da trajetória da dívida? Ele se mostra eficiente de alguma forma, com vários e alguns problemas que muitas pessoas vêm colocando aqui desde o nascedouro? Qual que é a percepção em relação à efetividade, à eficácia do arcabouço fiscal nesse sentido? O Brasil é um país divertido, né, em criar regras extravagantes, com nomes diferentes, né, e o arcabouço fiscal nada mais é do que isso. Quer dizer, eu acho que desde o início, quer dizer, quando você abandonou o teto de gastos, que pelo próprio nome, pela própria filosofia era muito mais efetivo, né, você teria que ter um teto de gastos, o arcabouço fiscal ele já nasceu meio morto, né, então eu compartilho dessa ideia com os outros economistas. A hora que você inventa muita coisa aí, muita regra, muita exceção, claramente aquilo não funciona, né? Até porque se funcionasse, você não tinha o ministro da Fazenda desesperado querendo aumentar o IOF, né? Então, ele é alguma coisa que não tem funcionado, né? É uma forma da gente criar um discurso que ronda, né? Ou que se distancia do que efetivamente precisa ser feito, que é na base, sim, você precisa aumentar a arrecadação, só que a gente hoje paga praticamente 40% do PIB em impostos. Isso é um valor estratosférico, né? E você não vê do lado da despesa nenhum ajuste. Que é óbvio que você tem que pensar em reforma, você teve a reforma aí tributária que é um processo longo, né? Essa reforma ligada ao ICMS é um processo longo. Talvez a gente tenha que pensar em tributar a renda mesmo. Agora, não dá só para a gente pensar em arrumar a fonte de receita. A gente tem que começar a arrumar a fonte de gastos. Então, se o arcabouço fiscal fosse alguma coisa que estivesse funcionando, você não tinha o ministro da Fazenda com o pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, para o Congresso aprovar ou catando soluções, né? Isso eu acho muito ruim. Passa aquela ideia de que nós não temos um plano aí de gestão das contas públicas e a gente fica tentando fazer aquele fechamento do fim do mês, né? Putz, vou pegar aqui, vou abrir. Antigamente a gente abria a carteira para ver se achava uma moeda ali e tal. Hoje não tem isso, hoje está tudo eletrônico, só que o governo é muito pior, porque você tem hoje, por exemplo, 92% das despesas do governo são fixas. Aí a gente tem que concordar, né, com o Ministério da Fazenda que ele está com os braços amarrados. Quer dizer, você já tinha essa situação no governo anterior, isso já vem desde a Constituição de 88, então você não tem margem de manobra. Isso seria uma coisa a ser discutida seriamente, mas nesse embate Congresso-Executivo e Judiciário interferindo também, você não tem uma perspectiva que isso aconteça. Então, na minha opinião, o arcabouço fiscal já nasceu morto e continua deitado lá no meio de Brasília.